Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 273 de Tokyo Revengers. No capítulo passado, nós descobrimos que o gatilho do Shinichiro é o Sanzo e vimos que o Shinichiro deu um novo salto temporal, dessa vez de volta para 2003. Bom, se você sempre me acompanha nos reviews semanais, eu te peço para deixar o like, e isso é muito importante para gerar engajamento, porque assim o YouTube entende que vale a pena mostrar esse vídeo para mais pessoas. Aproveita também para se inscrever caso ainda não seja inscrito e não esqueça de ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Bom, o capítulo começou exatamente de onde o anterior parou. Shinichiro deu um novo salto temporal e retornou para 30 de julho de 2003. Shinichiro entrou em desespero porque estava preocupado com Mike, mas ele apareceu na sua frente dizendo que o Baji colocou sua vida em jogo para proteger a moto. Só que Mike acabou quebrando a moto e pediu para o Shinichiro consertá-la. Galera, nós já vimos essa cena no anime. Foi naquele episódio em que o Baji apanhou para proteger a moto, mas quando o Mike apareceu, ele acabou dando uma bicuda na moto e a quebrou de vez, né? Daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre esse painel, mas por enquanto só peço para vocês prestarem atenção na roupa que o Mike está usando agora. O Shinichiro ficou emocionado ao rever seu irmão, que havia crescido e estava bem. E aqui nós vemos uma semelhança forte do Takemichi com o Shinichiro, o fato de ambos serem bebês chorões. Obviamente o Mike não entendeu nada, afinal, para ele, o comportamento do Shinichiro era muito estranho, e aquela choradeira do seu irmão não estava fazendo o menor sentido. Mas o Shinichiro, por sua vez, se sentia grato por ter conseguido alterar o destino do seu irmão quando viajou no tempo. Depois que o Shinichiro consertou a moto, Mike foi embora da oficina e foi a vez do Sanzo aparecer. E aqui um detalhe interessante, o Sanzo chamou o Shinichiro de Shini. Então, pela forma de tratamento, a gente percebe que o Sanzo considera o Shin o seu irmão mais velho, ou seja, Shinichiro é alguém muito importante para o Sanzo, assim como Mike. Enfim, Sanzo contou ao Shinichiro que sentia que tinha enlouquecido, o que não é muito novidade pra gente, né? Mas enfim, Sanzo contou que tinha duas memórias diferentes. A primeira era ele saindo do funeral do Shinichiro após ter se jogado no rio, e depois outra memória, quando Sanzo percebeu que estava em casa com recordações de um novo passado. Ou seja, Sanzo tinha lembranças tanto da linha do tempo original, como também da linha do tempo atual. Sanzo contou que tinha memórias do Shinichiro trabalhando como enfermeiro, mas só que agora ele tinha se tornado mecânico. E o Mike, que antes tinha morrido, agora se tornou o líder da própria gangue, a Toman. E vamos combinar que realmente é meio perturbador ter memórias de duas linhas do tempo, né? E o Sanzo deve ter surtado por ter diferentes memórias do passado e também por conta dos traumas que sofreu, né? Por causa da cicatriz na boca, traumas familiares. Afinal, parece que o Takeyomi cagava e andava pra ele, né? Enfim. Sanzo viu o Shinichiro, que ele considera seu irmão, se matando, e agora tem duas lembranças sobrescritas na sua mente, o que torna até difícil saber o que é real e o que não é. Enfim, diante de todo esse panorama, tá fazendo sentido porque ele começou a dar as coringadas, né? Enfim, em seguida, o Shinichiro contou que para salvar o Mike, ele viajou no tempo. Só que para fazer isso, ele precisou matar uma pessoa. E obviamente, o Sanzo ficou confuso ao ouvir isso. Eles ficaram um bom tempo conversando e o Shinichiro pediu pro Sanzo manter segredo sobre isso. O Sanzo prometeu que não contaria para ninguém, até porque ninguém acreditaria nele. Mas reparem que na hora de se despedir, eles nem se tocaram, né? Eles só deram um tchauzinho de longe para não correr nenhum risco. Enquanto o Shinichiro estava andando na rua, ele pensou no seguinte: acho que não preciso mais desse poder. E nesse momento, ele ouviu uma gritaria. A cena que ele presenciou, a gente já conhece muito bem. É o dia do herói, ou seja, o dia em que o Takemichi conheceu e protegeu a Hina, e o Kizaki estava observando tudo. Um detalhe interessante, o Takemichi tinha 12 anos quando estava por aí usando uma capa dizendo que era um herói. Quando eu li o mangá pela primeira vez, eu jurava que ele fazia isso quando era criança, mas não.
Enquanto uns com essa idade participavam de gangue, o Takemichi andava por aí vestido de herói, né? Mas, deixando a zoeira de lado, o Takemichi estava puto com os garotos que queriam brigar com a Hina. Lembrando que ela se meteu numa confusão porque ela defendeu um gatinho que estava sendo maltratado por esses pirralhos. Mas aí o Takemichi apareceu para defender a Hina, mesmo morrendo de medo. Ainda assim, o Takemichi partiu para cima dos moleques. Só que o Takemichi começou a apanhar. Eram 3 contra 1. Mó covardia, né? E os garotos batiam no Takemichi e zoavam essa história dele querer ser um herói. E a Hina começou a chorar ao ver aquela cena. Enfim, tava rolando um caos. Até que o Shinichiro resolveu apartar a briga. E os pirralhos ainda tentaram comprar briga com o Shinichiro. Mas no momento em que ele deu um soco no poste e chegou a entortar o negócio, os garotos se cagaram nas calças e meteram o pé. Aliás, eu tava sentindo falta desse traço do Kenwakui, desses olhos saltando, bem no estilo de One Piece, né? Representando o pavor dos pirralhos. Bom, e aí, o momento que era muito esperado pelos fãs, eu me incluo nisso, finalmente se concretizou. O encontro do Shinichiro com o Takemichi. O Takemichi estava de joelhos e perguntou ao Shinichiro: "Como eu posso ser forte? Eu quero ser como você. Eu quero ser um herói de verdade." E agora tudo se encaixou, tudo faz sentido. Toda essa relação do Takemichi com o Shinichiro vem desse dia. O Shinichiro, por sua vez, não se considerava herói coisa nenhuma. E naquela hora, ele se lembrou que havia matado o mendigo. Mas foi aí que o Shinichiro teve uma ideia. Ele agachou na frente do Takemichi e disse: "Um herói? Tudo bem. Você definitivamente vai ser forte." Shinichiro olhou para sua mão e lembrou das palavras do mendigo, que havia dito que poderia ter cedido o poder de viajar no tempo se quisesse. Shinichiro pegou na mão do Takemichi, que não parava de chorar, e disse: "Se tiver alguém que você realmente queira proteger, quando tudo cair, você pode usar esse poder." Nesse momento em que o Shinichiro segurava as mãos do Takemichi, ele transferiu seu poder. E é por isso que o Kazutora não se tornou um viajante do tempo. O Shinichiro já não tinha esse poder quando foi morto. E um detalhe muito interessante é o seguinte: assim como o Takemichi quis proteger a Hina nesse dia, em 2003, ele teve o mesmo desejo em 2017. E foi graças ao Shinichiro que tornou isso possível através das viagens no tempo. E o Shinichiro, por sua vez, com certeza não imaginava que esse mesmo menino desconhecido, que queria se tornar um herói, um dia tentaria salvar o seu irmão. Lembrando que o Mike já disse ao Takemichi que ele era forte e que era o seu herói. Bom, o Takemichi, obviamente, não entendeu nada, e o Shinichiro disse: "Eu deveria ter pedido a ele me entregar." E fica subentendido que o Shinichiro está se referindo à forma como obteve o poder do mendigo. Ele se arrependia do que fez e queria ter feito diferente. Shinichiro se despediu e falou que tinha certeza de que o Takemichi conseguiria dar conta do recado. Hina e Kizaki presenciaram toda a cena e Takemichi ainda tinha lágrimas nos olhos. Provavelmente, um dos fatores que contribuiu para a decisão do Shinichiro de ceder o seu poder em favor do Takemichi foi ver que aquele menino era um bebê chorão como ele. Bom, e agora estamos de volta à batalha. Quem narrou toda essa história foi o Waka, pois o Shinichiro contou tudo para ele, inclusive que cedeu seus poderes a um menino desconhecido. E o Mike não entendeu por que o Shinichiro fez isso. Nesse momento, Takemichi percebeu que ele e o Shinichiro estavam conectados há muitos anos. E não só ele, mas Hina e Kizaki, que também conheceram o Shinichiro no mesmo dia. Ou seja, tudo está interligado desde o dia do herói, que foi a origem de tudo. Foi a origem do poder de viajar no tempo, cedido pelo Shinichiro em favor do Takemichi, foi a origem do amor da Hina e também foi a origem do ódio do Kizaki pelo Takemichi. Shinichiro e Takemichi sempre estiveram conectados. Mano, que capítulo maravilhoso, perfeito! Finalmente, Takemichi e Shinichiro se conheceram e, cara, tudo faz sentido, tudo tá interligado. Sério, o Kenwakui tá de parabéns, eu gostei demais desse capítulo. Eu já fiz várias observações enquanto estava comentando o mangá,
mas ainda temos várias outras informações que ficaram subentendidas ao longo do capítulo. Quando Mike pediu ao Shinichiro para consertar a sua lambreta, ele lembrou que o Baji havia a protegido com a sua vida, mas no final das contas, Mike estragou tudo quando deu uma bicuda na moto. Vocês devem lembrar dessa cena. Só que aí tem um detalhe. Nessa cena, o Mike estava usando o uniforme da Toman e não a roupa que ele estava usando nesse capítulo. Será que antes de ir à oficina do Shinichiro, o Mike foi em casa e mudou de roupa? Será que o Mike deu a bicuda na moto no dia anterior e por isso está usando roupa diferente? É possível, mas também não podemos descartar que essa seja mais uma divergência. Ou seja, além das divergências que eu já venho conversando com vocês, né? Lembrando que as memórias da Senju e o flashback do Shinichiro referente ao incidente da cicatriz do Sanzo têm algumas divergências. O fato do Shinichiro estar muito relaxado, de aparentemente não ter levado um chute na cara do Mike, da posição do braço do Shinichiro estar diferente, enfim, todas essas coisas que eu comentei no último review. De qualquer modo, agora temos mais uma divergência, que é a roupa do Mike. O que será que isso quer dizer? É muito estranho pensar que poderia ser erro do Kenwakui, porque seriam muitos erros, sabe? Então, esses pequenos detalhes podem significar algo importante, até a própria ideia da existência de multiversos, que é uma teoria que eu levantei, mas eu acho bem louca. Só que é uma teoria que faz um certo sentido. Até porque a gente viu que o Shinichiro não fez mais nenhum salto temporal depois de ter retornado ao ano de 2003. Afinal, o Mike estava bem. E vários acontecimentos estão batendo com o que a gente já viu ao longo do mangá, como a cicatriz na boca do Sanzo, o dia do herói. Só que tem alguns pequenos detalhes que estão um pouquinho diferentes. A roupa do Mike diferente até tem explicação, mas o resto tá um pouquinho esquisito, e talvez isso não seja à toa. Deixando isso um pouco de lado, a conversa do Sanzo com o Shinichiro trouxe informações bem importantes, sendo que algumas estão nas entrelinhas. Sanzo contou que tinha duas memórias. A primeira era ele saindo do funeral do Shinichiro após ter se jogado no rio, e depois outra memória, quando Sanzo percebeu que estava em casa com recordações de um novo passado. Ou seja, como o passado foi alterado, Sanzo tinha lembranças tanto da linha do tempo original, como também da linha do tempo atual. E outras informações importantes que extraímos da fala do Sanzo são as seguintes. 1. Sanzo não pulou logo em seguida para salvar o Shinichiro, ou seja, eles não chegaram a apertar a mão e não ativaram o gatilho da viagem no tempo. Então, no primeiro salto temporal, o Shinichiro realmente não teve nenhum gatilho e a viagem se acionou espontaneamente, com base no seu desejo de salvar o Mike. 2. A gente estava em dúvida se era necessário efetivamente morrer ou ter uma experiência de quase morte para acionar o primeiro salto temporal. Mas no caso do Shinichiro, agora a gente sabe que ele realmente morreu na primeira linha do tempo. Com base nessas conclusões, o mesmo pode ter acontecido com Takemichi. E por falar no Takemichi, desde o vídeo que eu trouxe sobre os possíveis finais de Tokyo Revengers, eu comentei que o dia do herói e a morte do Shinichiro ocorreram mais ou menos na mesma época, e essa teoria se concretizou nesse capítulo. E foi justamente no dia do herói que o Takemichi obteve o poder de viajar no tempo, o qual ficou adormecido até 2017, quando ele foi empurrado nos trilhos do metrô. Com isso, a grande pergunta que fica é: quem empurrou o Takemichi e por quê? Bom, por eliminação, os personagens que sabiam dessa história toda de viagem no tempo e de como acionar o primeiro salto temporal eram Waka e Sanzo. Ah, mas o Shinichiro transferiu o poder pro Takemichi depois de ter conversado com o Sanzo. Gente, se o Takemichi teve tempo de contar essa história toda pro Waka, inclusive que passou adiante o poder, provavelmente ele se encontrou novamente com o Sanzo e contou isso pra ele. Ainda que isso não tenha acontecido, até o Waka poderia ter contado isso pro Sanzo. Enfim, de qualquer modo, a pessoa que empurrou o Takemichi provavelmente é alguém que sabe que para acionar o primeiro salto temporal
é necessário que ocorra a morte do portador desse poder. E nesse caso, quem sabe disso é o Sanzo e o Wakka. E a outra pergunta é, por que o Takemichi foi empurrado? Em tese, temos duas hipóteses. Ou a pessoa que o empurrou queria ativar o poder do Takemichi, ou a pessoa que o empurrou simplesmente queria matar o Takemichi por outro motivo e, coincidentemente, ativou o poder que estava latente. Nesse último caso, quem é que adoraria matar o Takemichi? O Kisaki. Ou seja, aquele que empurrou o Takemichi pode ter sido o próprio Kisaki ou alguém a mando dele. Lembrando que no início do mangá, os líderes da Toman eram o Mike e o Kisaki. E quando o Takemichi foi empurrado, a Hina já tinha sido morta. E só faltava eliminar o Takemichi para o Kisaki conseguir concretizar a sua vingança. Normalmente, o Kisaki não sujaria as mãos, mas como ele detestava o Takemichi, talvez ele quisesse ter a satisfação de matá-lo pessoalmente. Bom, por mais que o Kisaki tenha ouvido a conversa do Takemichi com o Shinichiro, na minha opinião, não dava para concluir que o poder que o Takemichi obteve era de viajar no tempo. Só que se o Sanzo ou o Wakka estivessem na Toman, liderada pelo Kisaki e pelo Mike, ele pode ter descoberto maiores detalhes sobre isso. Até porque, ainda que o Kisaki soubesse que o Takemichi tinha o poder de viajar no tempo, ele não sabia como acionar esse poder pela primeira vez. Só se alguém contasse para ele, né? Bom, eu já suspeitei de várias pessoas, né? Primeiro eu achei que foi o Rama que empurrou o Takemichi, depois eu pensei no Shinichiro, e nesse momento eu tô suspeitando mais do Sanzo. Só que a motivação de seja lá quem for que empurrou o Takemichi ainda não tá muito clara. Enfim, você pode estar se perguntando, mas será que quem empurrou o Takemichi não queria roubar o poder dele? Até poderia ser essa a intenção da pessoa, mas eu não acho que é bem assim que o negócio funciona. A impressão que eu tenho é que o poder de viajar no tempo iria ser ativado de qualquer forma no momento da morte do portador, já que a gente sabe que no primeiro salto temporal não tem a necessidade de um gatilho. Depois, o viajante que lute para arranjar um gatilho. Então, mesmo se alguém quisesse roubar o poder para si, eu acho que não conseguiria fazer isso, porque acarretaria, sem querer, na ativação do poder e, por conseguinte, causaria o primeiro salto temporal. É como se o viajante tivesse uma imortalidade temporária, porque ao invés de morrer, o portador do poder acabaria viajando no tempo. É claro, desde que tivesse uma forte motivação. Essa é a minha teoria. Bom, galera, o Ken Wakui publicou ontem uma mensagem no Twitter avisando que no dia 19 de outubro ele fará um anúncio importante. Por conta do fuso horário, pra gente, esse anúncio deve sair na terça que vem, no dia 18. E que anúncio será esse? Lembrando que essa é a mesma data que sairá o capítulo 274 e já sabemos que será o grande clímax da obra. Eu acho que até pode ser alguma informação sobre a segunda temporada, que irá estrear em janeiro de 2023, mas eu tô suspeitando que ele pode revelar a quantidade de capítulos que faltam para o final do mangá. Quem me acompanhou nos spoilers no final de semana já sabe que o mangá está oficialmente na sua reta final. Dentre as informações importantes que já temos sobre o próximo capítulo, a gente já sabe que a batalha, o confronto final entre Takemichi e Mike estará no seu auge. E outra coisa importante que já foi divulgada desde os spoilers do capítulo 273 é a informação de que a maldição dos impulsos sombrios herdada é passada de geração em geração. Takemichi conseguirá salvar o Mike? Ou seja, tivemos a confirmação de que o Mike herdou os impulsos sombrios e que eles se tratam de uma maldição passada de geração em geração. Será que os impulsos sombrios do Mike são fruto da maldição que o mendigo rogou no Shinichiro? Ou será que virou uma maldição em razão da forma como o Shinichiro obteve o poder, matando o mendigo, né? Como o Takemichi obteve o poder de viajar no tempo sem ter matado alguém, eu acredito que ele não seja amaldiçoado. Até porque a gente nunca viu o Takemichi manifestando os impulsos sombrios. Enfim, o que você achou desse capítulo e o que você espera dessa reta final?
Comenta aí. Se você gostou do vídeo, eu te peço para se inscrever caso ainda não tenha feito isso. E aproveita também para clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve!